Oi, Mel, olha só. Na primeira situação que a gente tem aqui, ó, é o peso do bloco emão com um braço X em relação ao ponto O, que é o nosso ponto de giro, e o peso do bloco eminho com um braço Y medido em relação ao polo, certo? A gente sabe que momento de força ou torque é medido por força vezes o braço. E aqui, como tem um equilíbrio, para poder equilibrar, ele colocou esse bloquinho M1 de um lado, eu sei que o momento gerado por um tem que ser igual ao momento gerado por outro. Então, o momento seria o peso do bloco emão, que é a massa vezes a gravidade, vezes o braço dele, que é x, é igual o momento gerado pelo bloco eminho, que seria o peso dele, que é a massa eminho vezes a gravidade, vezes o braço y. O g corta o g, e aí a gente descobre que emão vezes emão é igual a M1 vezes Y sobre X. E eu vou guardar esse cara aqui, certo? Na segunda situação, ele muda de lado o bloco emão. Então o bloco emão agora está com o mesmo peso, só que agora com um braço Y. E para equilibrar em relação ao mesmo polo, agora eu tenho um peso M2 colocado do outro lado, que gera um peso com um braço X. E a gente vai fazer a mesma relação, olha só. De um lado, o momento gerado de um lado tem que ser exatamente igual ao momento do outro para dar um novo equilíbrio. Então, o momento desse lado aqui, do lado esquerdo, no verdinho, seria o peso, que é M2, vezes a gravidade, vezes o braço, que é X. Isso é igual o momento do outro lado, que é a massa emão, vezes a gravidade e vezes o braço, que é Y. E G corta com G. A gente chega aqui que o nosso emão vai ser o M2 vezes o X, e o Y que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, certo? E agora que eu me atentei, Mel, ele quer calcular a massa emão, né? Então eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou isolar o x e o y aqui. Então eu vou passar o x para o outro lado multiplicando, o y dividindo. Isso aqui vai ficar o M1 que estava do lado direito e o emão que está do lado esquerdo. E eu vou guardar essa relação, certo? E agora desse lado aqui eu vou tentar fazer a mesma coisa, deixar x em função de y. Para isso, o emão que já está do outro lado vai passar a ser dividido pelo M2 que estava multiplicando e passa dividindo, certo? Como x sobre y é igual nas duas situações, então a gente pode igualar as duas equações. M1 sobre emão é igual a emão sobre M2. Multiplicando em cruz, a gente chega a emão vezes emão é emão quadrado, que é igual ao eminho 1 vezes o eminho 2. Passando o quadrado em forma de raiz quadrada do outro lado, a gente chega que a massa emão é raiz quadrada de M1 vezes M2. E aí essa deve ser a alternativa correta, que eu não trouxe as alternativas aqui. Fechou? Bons estudos aí e até mais.